Olá, meu nome é Verônica, eu tenho 26 anos e eu estou gravando esse vídeo a convite da Anne Musselin, que é uma amiga virtual que eu tenho, que eu ainda infelizmente não a conheço pessoalmente, mas eu sei que esse dia está chegando. E a ideia é que eu consiga, de alguma forma, contribuir para a forma que ela está enfrentando a vida hoje, né? Então, eu fiquei muito feliz quando ela me fez esse convite. Ela me falou que está fazendo psicologia e eu, como psicóloga, fiquei muito orgulhosa e muito feliz. E quando ela me falou sobre o tema, que é o trabalho que ela está realizando na universidade, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu acho que a Anne, para mim, é um exemplo de pessoa que enfrenta com positivismo aquilo que a vida impõe como realidade, né? E a gente tem algumas coisas em comum, que é, enfim, a diversidade da vida, né? A gente tem fibrose cística, que é uma doença genética. A fibrose cística ela ainda não tem cura e ela pode ser diagnosticada, enfim, já no teste do pezinho. O ideal é que o paciente tenha acesso a esse diagnóstico, a esse tratamento, o quanto antes na vida dele. Então, que ele seja submetido à triagem neonatal, que ele possa ter a confirmação do seu diagnóstico e, por conseguinte, comece o tratamento correto, visando a melhora na qualidade de vida e o aumento na sobrevida naturalmente. Então, os principais sintomas da fibrose cística são pneumonia de repetição, tosse crônica, uma dificuldade para ganhar peso e estatura, uma dificuldade para absorver nutrientes, enfim. Então, o tratamento de uma pessoa de fibra, como a gente chama, as pessoas com fibrose cística, ele é bastante complexo. Ele demanda uma disciplina muito grande do paciente, uma aceitação para que as coisas possam fluir de uma maneira mais tranquila. Eu conheci a Anne já há aproximadamente uns 2 anos, porque eu tive meu diagnóstico de fibrose cística aos 23 anos, foi bastante tardio, então eu já estava num estágio bastante avançado da doença quando eu recebi o diagnóstico. E eu sempre tive pneumonia desde pequena, ficava internada 5, 6 vezes por ano, fiz a retirada de 2 partes do pulmão direito, depois tirei a vesícula, o pâncreas parou de funcionar parcialmente, enfim, eu sempre tive muitos problemas de saúde e ninguém sabia o que eu tinha. E somente aos 23 anos, durante as minhas férias do trabalho, e eu tive um internamento bastante grave, que eu fiquei 3 meses mais ou menos respirando por aparelho de novo, que eu fui ter acesso ao nome do que de fato eu tinha. E aí o que foi mais engraçado nessa história toda foi que durante o meu internamento, que isso aconteceu em julho de 2009, eu tive um sonho no hospital que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios. E no meu sonho era muito claro que a gente estava sentado embaixo de uma árvore verde, assim, muito bonito, um campo verde bonito, e a gente falava sobre a importância que a gente tem que dar para o ar que a gente respira. Porque passa a vida, passa o tempo, a gente esquece disso. A gente nunca lembra que a gente está respirando, que é a coisa mais básica do nosso dia a dia. A gente só vai lembrar disso e dar valor para isso quando a gente perde, ou seja, quando a gente está respirando por aparelho, como era o meu caso naquele momento. E aí eu sei que eu acordei, já anotei esse sonho, enfim. Um mês depois, eu já estava com um projeto mais ou menos encaminhado para trabalhar com pessoas que tinham problemas respiratórios, tentar entender um pouco mais desse universo, que na realidade era a minha realidade naquele momento. E aí eu descobri que tudo que eu tinha outro nome. Então eu descobri que eu tinha fibrose cística, que estava no estágio avançado justamente porque eu não tinha tido acesso ao tratamento e ao diagnóstico precoce. E aí eu não quis dormir mais com essa informação na cabeça. Eu quis compartilhar a minha vivência de uma forma humilde para que as pessoas possam entender o impacto e o que pode acontecer com uma pessoa quando ela tem um diagnóstico tardio. E não é nada bom. Então, assim, eu tenho hoje muitas complicações, muitas dificuldades e muitas limitações pelo avanço da doença de uma maneira que não precisava ter acontecido, né, se eu tivesse tido o tratamento. Eu sei que todo esse movimento, assim, sempre gostei muito de estudar e de entender as coisas que aconteciam. Eu me dediquei bastante para estudar a fibrose cística enquanto psicóloga, enquanto profissional também, para que eu pudesse entender melhor esse universo que eu estava inserida. E como que eu poderia fazer para ajudar as pessoas, na verdade, para poder ajudar quem tinha a mesma coisa que eu. E aí foi que, juntando aquele sonho, juntando todo o meu histórico, eu acabei fundando o Instituto Unidos pela Vida, que eu convido vocês a acessarem o nosso site, é unidospelavida.org.br. O Instituto tem como principal objetivo divulgar a fibrose cística no Brasil,
de forma que a gente possa contribuir para a busca de diagnóstico precoce e tratamento adequado. No final das contas, eu não quero que as pessoas passem o que eu passei e sofram o que eu sofri tanto tempo. E a Anne é uma grande apoiadora do Instituto, ajuda muito na divulgação, tem ideias super bacanas, sempre está super envolvida. E eu acho que positivismo, no final das contas, é você conseguir transformar o limão em limonada. E você saber que você, independente da sua religião, independente do que você acredite, é você ter certeza de que as coisas acontecem na sua vida por um propósito. E se você não sabe o propósito, de uma maneira muito natural, ele aparece. Então eu entendo hoje que, por exemplo, ter feito psicologia, ter tido todos esses problemas de saúde durante a minha vida, me dedicar para estudar a área de saúde, hoje me trouxeram uma resposta muito franca. Né? Eu precisava me dedicar em prol da fibrose cística. E a gente vem fazendo isso com milhares de pessoas no Brasil, a gente tem vários projetos, a gente divulga, enfim, a fibrose cística em diferentes lugares, tem várias ações, e aí a gente tem toda a nossa, enfim, organização, né, enquanto instituto mesmo, enquanto ONG, bastante transparente, bastante dedicada e ligada à legislação do terceiro setor, enfim. Então a gente transformou o que era um susto, um medo, em algo que pudesse contribuir para a nossa sociedade. E isso, obviamente, não aconteceu sozinho. O sonho eu posso até ter tido sozinha no hospital, mas um sonho só se torna realidade se a gente sonha em conjunto. Então, por isso que a gente vem trabalhando hoje em dia. Eu queria agradecer muito o convite, e se eu pudesse deixar um recadinho, era que a gente se aceite acima de qualquer coisa. E a gente fique feliz pelas coisas que acontecem na nossa vida, por piores que sejam. Sempre há a famosa luz no fim do túnel, sempre há o sol depois da tempestade, o arco-íris depois da tempestade. Então é uma questão de cada um de nós conseguir elaborar o que está acontecendo, processar essa informação, chorar porque chorar é importante, desabafar porque ninguém é de ferro, mas tocar a vida da melhor maneira possível, transformando esse limão em limonada e lembrando que todos nós temos a capacidade de dar a cor que a gente quiser para o nosso dia. Então quando você acorda, você pode dar a cor que você quiser. Acordar é o ato de dar a cor que quiser pro dia de vocês. Então, de novo, obrigada pelo convite, Anne. Espero que eu tenha ajudado. E muito sucesso na sua caminhada. Continue sendo essa menina linda que você é, batalhadora. E logo, logo a gente vai se conhecer. Um beijão pra você.